A maioria das pessoas, elas complicam demais o mercado. Às vezes você acha que é um bicho de 7 cabeças sem nem entender, só de tanto que as pessoas falam, né? Elas enchem a tela de indicador, seguem 10 mil estratégias diferentes ao mesmo tempo e adivinha, perdem, às vezes não é a melhor estratégia do mundo, 1 milhão de estratégias que vai fazer você ter os melhores resultados. Às vezes a estratégia mais fácil, a estratégia mais simples, acaba sendo mais lucrativa e tá na frente de todo mundo, mas quase ninguém usa, porque acha que é boba. Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como uma leitura básica pode ser às vezes melhor do que você querer começar no mercado sendo o melhor de tudo sem ter conhecimento básico, né? Porque a gente já sabe que o básico, ele é essencial aqui pra gente. Então, antes de mais nada, vamos iniciar aqui então, ó. Já estou aqui a corretora aberta. Quem não tem a conta na corretora, eu sempre mando no grupo do Telegram. Então, se você não tá... quem não tá no grupo do Telegram, tá vendo pelo YouTube, o link da minha comunidade aqui do Telegram, que a gente tá aqui agora ao vivo, vai estar na descrição do vídeo, certo? Eu sempre mando no grupo o link para você criar conta, tem na mensagem fixada também, para a gente conseguir fazer aqui agora as nossas operações, certo, pessoal? Lembrando que a gente tá reforçando aqui para vocês, a gente tá migrando de corretora. Então, alguns vídeos meus antigos lá do YouTube, aqui do YouTube, são a corretora da Index, mas porque a gente tá mudando agora para MetaTake 4, certo? Quem não tem conta, vai estar na descrição do YouTube também, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo hoje dentro do mercado. Pra quem não sabe, que é out-season, já expliquei o que é out-season, o mercado tá possivelmente se movimentando para uma out-season novamente, que é aquela movimentação onde o Bitcoin, ele tem pouca dominância, né? E as altcoins têm mais movimentação, certo? E às vezes acaba até valorizando muito mais do que o Bitcoin. Não muito mais que o Bitcoin, mas se movimentando muito mais, entendeu? Então a gente consegue trabalhar muito bem em períodos de correção, que nem é o que está acontecendo agora, que a gente pegou na live do meio-dia, e até mesmo essas oscilações aí quando o mercado estiver se movimentando. E isso não muda aqui no mercado Forex, tá? EURUSD, os pares de moedas, a gente consegue estar pegando agora essas oportunidades agora de noite. Deixa eu até explicar uma coisa para vocês, a gente vai operar aqui em 1 minuto. Então, é esse primeiro aqui. Ele já mostra o horáriozinho, ó, já mostra aqui 1 minuto e o tempo que falta. Aqui ele já mostra o tempo que vai finalizar. Então, por exemplo, a gente vai pegar 10 e... Exemplo, tá? Não vamos fazer entrada agora, mas se eu fosse pegar 10 e 14 uma entrada, ele já mostra que a finalização... Aqui no caso ele vai atualizar, né, ó. 10 e 15, certo? Ó, tá vendo que começou a contar aqui o cronômetrozinho? É o horário da minha entrada, certo? A vela vai finalizar 1 minuto depois, que é o que ele mostra aqui, 1 minutinho, seria 10 e 16, certo? Ele vai atualizando, mas sim, ó, aqui ele já tá deixando as opções. Você pode pegar a operação nessa vela mesmo que tá aqui ainda, nessa vela que tá aqui agora se movimentando, ou já pegar pro encerramento da próxima vela. Mas sempre por via das dúvidas, tá, pessoal? Espera quando atualizar, ó, ficar só assim, 1 minuto, e seleciona o primeiro. Se tiver 2 de 1 minuto, você espera atualizar, que aí vai ficar certinho. Ok? Isso aqui é um pouquinho mais complexo do que vocês estão acostumados, mas é até uma forma mais padronizada, tá? É que a gente estava acostumado com algo um pouquinho mais diferente, certo? Mas então, EuroJPY já selecionaram a caixinha 10 a 16 para 1 minuto. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Seguinte, hoje além da entrada que eu quero explicar para vocês, quero que vocês entendam uma coisa, que eu vou mostrar uma leitura muito básica. Na verdade, pode ser até uma das melhores formas de você começar no mercado se você é um iniciante. Que é o seguinte, primeiro, uma coisa que me tocou muito, que eu queria falar para vocês, quando eu comecei, galera, antes da gente começar, né, as nossas operações, gostaria de falar isso. Eu também queria a estratégia milagrosa, eu também queria ter um resultado muito bom, mesmo com pouco capital. Eu baixava indicador, eu ia atrás de estratégia, eu ficava vendo script no YouTube, mas parecia que quanto mais eu olhava, mais confuso ficava, né? Parece que mais coisa eu tinha que aprender. E aí eu me frustrava, perdia, falava, nossa, não funciona comigo, né? Será que não funciona só comigo? Eu não tenho mais pra poder ficar colocando. Às vezes a gente entra em desespero. Até que eu percebi, galera, que o mercado, ele recompensa, quem sabe, o básico.
e não quem inventa moda. Se o preço ele tá subindo, por exemplo, uma das estratégias mais simples que tem pra vocês utilizarem é, por exemplo, nossa, juro, o suporte e resistência, que é o principal que eu quero trazer aqui pra vocês, que eu já trouxe, inclusive já ensinei, mas você seguir a estratégia de tendência com o pullback. Já ensinei tendência, já ensinei pullback no meu YouTube, então já recomendei o meu YouTube aí pra vocês. Tem muito conteúdo top. Que basicamente, galera, se você unir essas duas estratégias, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui no gráfico pra mostrar pra vocês, mas a tendência com o pullback é uma correção simples, que é exatamente o que a gente pode pegar agora nessa movimentação boa do mercado. Basicamente, o mercado tá subindo, né? Se o preço tá subindo, você compra nas pequenas quedas. E se o preço ele está caindo, você vende nas pequenas altas. É só isso, certo? É basicamente como, sei lá, como você surfar. Você não vai criar a onda, né? Você só espera ela vir e você pega uma carona, você acompanha aquilo, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui no gráfico pra vocês. Que aqui agora a gente não tá com uma movimentação tão boa porque alguns ativos acabaram de abrir, estavam fechados. Por isso que vai ser acrescentado até mais ativo. Fui pra 15 minutos, pessoal. Mas o ideal é isso. É que você não se prenda, sabe? A querer ficar aprendendo a melhor estratégia de todas, o melhor setup. Mas sim saber fazer o básico bem feito. Saber identificar uma tendência. Saber ver quando é uma movimentação ali de correção. Quando não, quando é uma reversão. Isso é o principal de tudo. Você saber identificar pontos, por menores que eles sejam, mas com excelência, né? Porque você não só precisa ser o melhor, mas você sempre vai estar evoluindo aos poucos. Isso é o essencial, galera. Isso é o que vai fazer você se diferenciar de uma pessoa que só quer crescer e ter resultado, de uma pessoa que quer crescer e quer resultado, mas ela de fato faz da maneira correta. Então isso é o mais importante de tudo. E esse é o ideal que eu quero que entre na cabeça de vocês, porque você tirou, às vezes, a sua noite, né? Quem tá aqui ao vivo comigo tirou das 10 horas da noite de uma segunda-feira, começando a semana, pra estar aqui na minha live. Ou se você estiver vendo no YouTube, não importa o dia, a hora que você esteja vendo, você tirou do seu tempo pra estar aqui, né? Pra estar ouvindo o que eu tô te falando. Então absorve isso. Não é só, operação, estratégia, o que eu vou fazer pra ficar rico? Não, galera. Tudo que for agregável, absorve, né? Porque são essas coisas na nossa vida que vão tornando a gente melhor. Às vezes a pessoa que é rica, que tem tudo na vida, ela não é feliz. Por quê? Porque ela não absorve as coisas mais simples, as coisas mais básicas. Percebe como esse contexto, até as coisas mais simples, não é só um contexto aqui dentro do mercado, por exemplo, serve para nossa vida também. Então, se você conseguir pegar bem essa ideia, eu garanto que vai fazer muito sentido, tá, pessoal? A gente é basicamente as coisas que a gente absorve. Só que se a gente deixa uma coisa entrar pelo ouvido e sair por outra, não tem o que se permaneça aqui no nosso conhecimento, né, pra fazer a gente evoluir. Vamos fazer a nossa primeira entrada? Sem enrolação, que vocês sabem que eu sou uma pessoa bem direta, mas eu quero de verdade que vocês absorvam isso. Mas já se preparem aí pra nossa entrada. Euro JPY, tá? Tá deixando bastante pavio. Tá vindo velas aqui com pouca estrutura, né? Não são velas grandes. Isso pra 15 minutos. Para 5 minutos a gente já viu. Agora, nesse momento, não é o melhor momento para eu mostrar para vocês a ideia que eu quis passar do pullback, né, com a tendência. Mas eu posso buscar depois essa região amanhã na live do meio-dia para trazer aqui para vocês. Mas se você não souber o que é um pullback, não souber o que é uma tendência, vai no meu canal do YouTube, dá uma pesquisada nos meus vídeos que tem isso lá. Basicamente, você só vai unir esses dois, que é o principal para você conseguir ter uma boa assertividade, mesmo que você esteja começando agora, né? Mesmo que você não tenha conhecimento de nada. Porque o ideal é você começar, é querer fazer. Vamos lá, pessoal. Aqui, dá pra eu marcar, dá até pra eu fazer um canalzinho aqui. Então, uma região bem... dá. Na verdade, dá sim. Aqui, vamos fazer uma entrada de compra. 10 horas e 22. 22 e 22, entrada de compra. Já vão selecionar... Eu vou selecionar o segundo. Vai atualizar agora, ó. Atualizou? Primeiro, na verdade. 10 e 23, seleciona aí, 1 minutinho. Aqui, seleciona o tempo de expiração. Quando for, tô acompanhando o horário, ó. Tá vendo que agora é 10 e 21? Quando for 10 e 22, vou fazer uma entrada aqui de compra. Ok, pessoal. Começou a retrair um pouquinho também. Temos alguns segundos. 5, 3, 2, 1 e... Olha só, vocês viram que no último segundo ele retraiu, terminou acima da linha, respeitou bem a região aqui? Perfeito. Tá? Isso aqui é uma coisa básica. O que eu fiz aqui? Basicamente marquei a linha a favor da micro tendência que a gente tem aqui para 1 minuto. Confluí para 15 minutos para ver se tinha alguma região mais próxima pra gente unir. E confluí também com o padrão gráfico, que a gente tá vendo o quê? Que tem muito pavio, né? Tem movimentações boas de topo e fundo, por menores que elas sejam.
e marquei aqui a região. Galera, não tem nada, às vezes, muito de complexo, que a gente cria na cabeça, meu Deus, eu preciso usar 50 indicadores. Não, é você unir todos os fatores possíveis para criar uma boa assertividade, coisas que confirmem a sua entrada, coisas que confirmem a sua análise, para fazer você também evoluir, ter os resultados que você quer. Pode ser que nem todos a gente acerte, né? Pode ser que essa operação aqui não dê vitória, mas eu vou até me preparar para uma reentrada, né? E aí, pelo menos a gente usa a reentrada. Ó, vamos ver? Opa, não precisou. Mas mesmo assim a gente tá evoluindo. E olha só aqui o resultado. O sucesso, ele é uma evolução constante. Não é de um dia só, é uma evolução constante, pessoal. Aqui a gente já teve o nosso primeiro resultado. Vou até compartilhar aqui no grupo com vocês. 1-0 ao vivo. E é isso, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Você não precisa querer ser perfeito. Mesmo que você esteja começando agora, você não precisa querer saber qual é a melhor estratégia que vai te dar resultado. Ou se você já tem conhecimento, já opera, você não precisa querer saber todas as estratégias do mundo. Saber 50 indicadores, usar eles ao mesmo tempo. Não, galera. Você precisa de algo que seja fácil de você identificar. Não precisa de 20 indicadores. Algo que você vai ter paciência, porque você sabe que é simples, certo? E você sabe que é só questão de disciplina. E é isso que vai te trazer resultados, sem te complicar. É literalmente a forma mais segura de você aprender sem se perder no meio de tanta informação. Porque vamos concordar, hoje o mundo ele tá repleto de excesso de informação. É o dia inteiro a gente sendo bombardeado de 1 milhão de stories de vida de fulano, de reels, de gente que tá, sabe, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então chega essa informação, dá um pane no nosso sistema. E às vezes a gente acha que a gente precisa consumir o máximo de informação possível para ser bom em algo. E não necessariamente, né? Já parou pra pensar aquele aluno que era o mais inteligente da turma e hoje não é ninguém na vida? Para pra pensar, e tem aqueles alunos que antes não eram os melhores alunos da sala, mas hoje são muito bem-sucedidos. Eu sou um exemplo disso. Nunca fui uma boa aluna, né? Eu era uma aluna esforçada. Eu não era uma aluna inteligente. Isso aqui é prova, tá? Eu não era uma aluna inteligente. Eu realmente não era, não sabia, não era boa em matemática, não era boa em português ou em qualquer matéria, mas eu me esforçava para aprender. O professor ia lá e ensinava uma matéria. Pode ser até que tenha professor que assista a minha live hoje, que me reconheça, pode até confirmar o que eu tô falando. Mas eu ia lá, estudava, entregava trabalho com antecedência, estudava o assunto sobre o que era pra ir bem na prova, porque eu sabia que eu não tinha conhecimento sobre aquilo, mas eu sabia que eu tinha capacidade de estudar, de me tornar melhor, certo? Tem gente que não tem essa capacidade, tem gente que não consegue, realmente tem um problema. Mas quem tá aqui comigo não tem esse problema. Você tá buscando, né? E mesmo que você tenha esse problema, você já está solucionando ele, você já está buscando uma solução. E eu estou dizendo pra você, indo contra, né, os gurus da internet que falam que você tem que saber de um monte de coisa, operar muito, trabalhar sem ver as horas pra ver o resultado. Não, galera, o que eu quero ensinar pra vocês é você operar o mínimo possível e ter o máximo de resultado possível, né? É isso que a gente quer. É isso que eu quero trazer pra vocês, certo? Até me cansei um pouquinho de falar, mas percebe como é simples, né? É só você não complicar o mercado, é sobre você interpretar o óbvio, tá, galera? Então, entenda uma coisa, se você tá começando agora, o simples, ele funciona. Seguir tendência, operar nas correções, é o primeiro passo para você parar de perder dinheiro no mercado. E isso tudo aqui que você viu foi ao vivo durante uma live que eu fiz junto com os meus alunos da minha comunidade gratuita do meu Telegram. Então, se você curtiu de aprender aqui junto comigo, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, porque assim você também garante que vai estar recebendo mais conteúdo que também vai estar agregando no seu conhecimento. Assim, o próprio YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo para te entregar cada vez mais. Até porque aqui você aprende de um jeito direto, sem enrolação e de uma forma que até um iniciante consegue aprender a ter resultados também. E lembrando que se você quiser fazer parte da minha comunidade gratuita do Telegram, para operar junto comigo, fazer parte das minhas lives também, o link vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo para você entrar junto da minha comunidade e operar junto comigo.